Os meus cumprimentos a todos os que nos ouvem e participam. Eu digo e participam já como uma forma de apelo para que os que nos ouvem fiquem até o fim, deem o seu like, compartilhem e participem enviando comentários depois da gravação. Quando encerrarmos aqui, vocês podem participar sem gravação diretamente ou podem enviar mensagens escritas ou orais para o canal. E fica ainda o convite para que vejam outras lives no canal. Bem, há algum tempo, eu não sei precisar a data em que isso foi feito, nós fizemos um estudo sobre o livro de Atos dos Apóstolos. E eu cheguei a ver esse estudo há poucos dias, mas depois ele se perdeu no labirinto eletrônico. Não sei se eu terei deletado inadvertidamente. Mas me pareceu oportuno e conveniente fazer um segundo estudo. Porque no primeiro estudo, nós enfocamos a época em que o livro foi escrito, porque isso ajuda, em alguns momentos, a interpretar o texto. Né? E dizíamos que foi escrito nos primeiros anos da era cristã, nos primeiros anos do século I. Né? E, de fato, ele foi escrito antes da execução de Paulo e antes da execução de Pedro, tanto que ele não comenta isso, que são fatos importantes que ele comentaria se tivesse escrito depois. Portanto, ele escreveu antes da grande perseguição dos romanos contra os cristãos. Quem mais perseguia os cristãos eram os judeus. Os judeus é que levaram Paulo e outros apóstolos aos tribunais. E os juízes diziam, não tem nada, esse cara não está infringindo nada a nossa lei, é problema de vocês. Portanto, ele escreve num momento anterior à grande perseguição de Nero e de outros imperadores romanos. Também comentávamos o fato de que da pessoa que escreveu, né, que era um médico grego, que é o único autor bíblico que não é judeu. O livro de Atos é escrito por Lucas, e Lucas era um médico grego que escreve com um certo estilo de historiador, o que nos faz crer que era um homem letrado, um homem erudito, e comentávamos também os destinatários do texto. Isso foi visto com mais detalhe no estudo anterior, e vamos dizer aqui apenas que ele nominalmente escreve para um certo Teófilo. E a palavra é uma palavra composta, né? Theo é Deus e Philo é amigo. Então ele escreve para alguém que ele chamava de amigo de Deus. Né? E muitos acreditam que era realmente uma pessoa. Mas é possível também que fosse uma maneira de escrever a todos os que são seguidores do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Bom, então foi isso mais ou menos que nós vimos, e mais algumas outras coisas que nós vimos no estudo anterior. E o que é que vamos ver agora? Né? Também vimos, e é preciso ver sempre que se lê alguma coisa da Bíblia, qual é o gênero literário. Tem livro poético, como Salmos, como o livro de Jó, como o Cântico dos Cânticos, como os Provérbios, o Eclesiastes, que alguém às vezes se admira quando nós dizemos que são livros poéticos, porque na tradução da tradução, que é uma tradução em cima da outra, geralmente as Bíblias que nós lemos, estou falando de livros poéticos do Antigo Testamento, escritos em hebraico, geralmente nós não lemos traduções direto do hebraico. Nós lemos tradução do hebraico para o latim e do latim para uma língua ocidental, ou diretamente para o português, a partir da Vulgata Latina, que é uma primeira ou uma muito divulgada tradução para o latim,
ou a partir de outra tradução. Então, já seria do hebraico para o latim, do latim para o inglês, e do inglês para o português. Eu digo inglês porque tem uma versão muito divulgada também, da chamada Bíblia do Rei Jaime, que foi uma tradução do latim, que já era uma tradução do hebraico, e depois fizeram para o inglês, e depois fizeram essa tradução do inglês para o português. Então, tradução em cima de tradução, se perde a métrica, que é o ritmo de uma poesia, formado pelo número de sílabas de cada verso, e se perde a rima, e tem poesia que não é baseada em rima, né? Me parece que no Israel antigo as poesias não eram baseadas em rima, mas num jogo de palavras, com oposições, com o que poderíamos chamar de tese e antítese, dizendo alguma coisa e depois dizendo outra contrária. De modo que muitas pessoas não percebem que eram obras poéticas, mas são obras poéticas. E por que são poéticas? Porque o poeta expressa sentimento, mais do que realidade objetiva, do que a observação pura e simples dos fatos, né? E estamos dizendo que o livro de Atos dos Apóstolos não é um livro poético, né? Também existem livros que são classificados como históricos na Bíblia. Os 2 livros de Reis, as 2 crônicas, o livro de Ruth, o livro de Esther. São 12 grandes livros históricos, mas tratam da história de Israel, né? O livro de Atos dos Apóstolos trata de história, mas não da história de Israel. Vamos depois ver qual é a história dele. Então, também temos livros da lei do Antigo Testamento. O livro de Atos não é um livro voltado especificamente para expressar uma normatividade, um conjunto de leis ou regras. Então, no Novo Testamento, o que temos, estávamos falando aí do Antigo Testamento, tem os livros proféticos, grandes e pequenos, que são especificamente livros de profecias. E o que é o livro de Atos dos Apóstolos? É um livro do Novo Testamento. E vamos ver uma análise da posição do livro. Mas o Novo Testamento tem os 4 evangelhos, chamados sinóticos, porque são sínteses de uma história, e são livros históricos. Embora também tenham conteúdos doutrinários, porque a história em si traduz doutrinas, ou contém e expressa doutrinas. E, ao relatar a história, e qual é a história que os evangelhos relatam? É a história do Cristo, né? Uma espécie de... se aproxima de o que seria uma biografia de Jesus, né? E de um determinado período, do nascimento, à crucificação e morte de Jesus. Isso é a história dos 4 evangelhos. Lucas é um dos narradores, porque tem o Evangelho de Lucas. Então, no Evangelho de Lucas, de que é que ele trata? Trata dessa história, que tem aspectos biográficos de Jesus. Ah, mas não é só isso, é claro que não é só isso, tem conteúdo doutrinário também nos evangelhos. Inclusive, o Evangelho de João tem uma cristologia, ele procura não apenas descrever a passagem de Jesus na Terra, ele procura dizer quem é Jesus. E ele começa dizendo isso, lá no João 1:1, ele diz, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. E Lucas não tem assim uma cristologia, porque ele é mais sucinto, é mais resumido, mas ele descreve essa história do ministério de Jesus na Terra. E depois vai escrever outra história no livro de Atos. Mas, nessa história, nessa primeira história lá nos evangelhos, eu dizia há pouco, tem como que uma biografia. Mas existem biografias, a gente pode classificar as biografias em vários tipos diferentes, né? Existem as autobiografias, que o próprio personagem escreve. Geralmente escreve para se defender de alguma coisa, ou para contar feitos. Mas Jesus não fez autobiografia.
Não tem, os 4 evangelhos não são biografia feita pela própria pessoa biografada. É uma biografia feita por outras pessoas, que são Mateus, Marcos, Lucas e João. São 4 biografias de 4 autores diferentes, o que é importante, porque dá maior credibilidade, porque são 4 testemunhos em vez de um só. Né? E tem biografias totais, que procuram contar tudo do personagem. E tem biografias especiais, ou especializadas, que focam num aspecto da vida do personagem. Quando eu orientava trabalhos, pesquisas, e às vezes chegava um aluno de mestrado ou doutorado querendo fazer uma biografia, que essa biografia fosse uma dissertação no mestrado ou uma tese no doutorado. E eu dizia, bem, qual é o tipo de biografia que você quer fazer? Se você quer fazer uma biografia geral, fica difícil. Você vai ter muito trabalho, se quiser faça, mas vai ter muito trabalho. Porque numa biografia total você vai querer dizer tudo da pessoa. E na vida de qualquer pessoa, se você quiser dizer tudo, é coisa demais. E não vai ter foco. Vai dispersar, vai ter diferentes objetivos. Se você quer fazer uma tese, é melhor você fazer uma biografia especial ou especializada num assunto. E eu dava um exemplo. Você pode fazer uma biografia do Pelé. Você pode querer dizer tudo da vida dele. Onde é que ele estudou quando era menino, se ele já foi castigado pelo pai, o que é que ele gostava de comer, com quem ele namorou, com quem ele casou, e como era a vida da mulher dele, dos filhos e tal. Mas você pode querer fazer uma biografia especial do Pelé, jogador. Aí você vai querer saber como é que ele seguia os treinamentos, como é que ele jogava dentro dos campos, e como é que ele se relacionava com os colegas do mesmo time, como é que ele enfrentava os adversários, e qual era a técnica que ele usava, e tal, é uma coisa mais dirigida. E são as biografias mais consistentes, porque se tratam de uma área menor da vida do personagem biografado, pode tratar com mais profundidade e mais consistência. Irmão, me dê licença aqui um pouquinho. Os biógrafos de Jesus, nos 4 evangelhos, eles fizeram biografias especiais. Eles tratam apenas do papel de Jesus como Messias, como Salvador prometido. Aí muita gente diz, mas não fala da infância, não fala da adolescência de Jesus. Nem tinha adolescência naquele tempo, né? Mas não fala porque nessa época ele não estava desempenhando funções de Messias. Então é uma biografia especial. Né? Ou são biografias especiais, são 4. Bom, então são textos históricos com um rico conteúdo doutrinário. Porque, por exemplo, o Sermão da Montanha, lá num dos evangelhos sinóticos, é um discurso doutrinário. Bom, e quando Lucas, que fez um dos evangelhos, faz os Atos dos Apóstolos. E aí ele é um livro histórico que trata de outro período histórico. E nós detalhávamos mais isso no estudo anterior, em que dizíamos, ele trata do surgimento da igreja cristã, da ressurreição do Cristo, até a partida de Jesus e um pouco mais, envolvendo também as primeiras ações missionárias, os primeiros trabalhos dos apóstolos e, sobretudo, a importância que nós queremos destacar aqui é que ele relata o nascimento da igreja. Bom, e aí nós começamos já a tratar do texto de hoje, depois de ter feito uma breve revisão do texto anterior. O que foi o surgimento da igreja, já que estamos falando nisso. Né? Em primeiro lugar, vamos voltar a tratar do que já fizemos em diversos estudos aqui, que é do conceito de igreja. O que é que nós chamamos de igreja? Nós podemos chamar de igreja uma edificação. Você diz, olha, fulano mora perto da igreja tal.
essa igreja tal que o fulano mora perto é uma edificação, é um prédio. Não tem nada a ver com o que Lucas relatou como fundação da igreja. Mas também igreja se entende, e muitas vezes nós usamos nesse sentido, como uma organização, uma instituição, uma organização historicamente instituída, com um nome, uma placa. Hoje em dia tem CNPJ, né, no Brasil, e é a igreja tal, com um nome ou uma denominação. Usamos hoje muito a palavra denominação. Não é disso que estamos falando. Estamos falando de um terceiro conceito de igreja, ou talvez eu deva dizer o primeiro conceito de igreja, porque essa palavra não aparece no Antigo Testamento. E por que não aparece no Antigo Testamento? E aparece no Novo Testamento. E tem aí um início. Porque nós observamos, no histórico feito por Lucas, que essa igreja é uma igreja espiritual. É o conjunto dos que estão em Cristo. E quando é que se forma esse conjunto? Não haveria esse conjunto antes do Cristo. Portanto, não tem esse conjunto no Antigo Testamento. E não haveria esse conjunto antes do que, na linguagem bíblica, se chama descida do Espírito Santo. Quando é que o Espírito Santo desceu sobre os seguidores de Cristo? Em Pentecostes. Ali é o início da igreja espiritual, que alguns chamam de igreja invisível, né? E suscita um debate, porque há quem não gosta dessa expressão, porque acham que não se pode separar a igreja espiritual de uma igreja instituída, com CNPJ e tudo, uma denominação. O que é uma forçação de barra, porque supõe que a descida do Espírito Santo ali se transmitiu de geração em geração, sem interrupção, a uma determinada denominação ou outra, e esta única denominação, que seria a continuidade ininterrupta desse conjunto de pessoas sobre os quais desceu o Espírito Santo, seria, portanto, uma continuação de uma relação fiel e ininterrupta de um grupo de pessoas salvas debaixo de uma organização. E, portanto, igreja instituída e igreja espiritual seriam a mesma coisa num caso. E tem alguns que dizem, esta somos nós, e tem outros que dizem, não, esta somos nós outros. E ainda outros que também querem ser os únicos. Então, os muitos escândalos nas lideranças de todas as denominações sinalizam que não houve essa continuidade. Sinaliza que houve interrupção. E se nós olharmos para o histórico do Antigo Testamento, os reis de Israel e os juízes, antes de Israel transitar da organização tribal para a organização na forma de Estado, Israel não tinha rei, tinha juízes. E esses juízes eram juízes tribais. E eram juízes ungidos, mas cometiam falhas. Não é? E os reis ungidos também se desviaram e perderam a unção, como é o caso de Saul, o primeiro rei. Foi ungido pelo profeta e, portanto, analogicamente, teria mais ou menos a condição daqueles seguidores de Jesus que, com a descida do Espírito Santo, foram como que ungidos. Né? Mas, logo, Samuel perdeu essa unção. Errou e se desviou do caminho. E todas as organizações que se pretendem representar e representar com exclusividade a igreja como que ungida pela descida do Espírito Santo em Pentecostes, em todas essas denominações há registro histórico abundante de escândalos de lideranças
que se desviaram como Saul se desviou, reinando em Israel, no Antigo Testamento, e que certamente não representam, porque se desviam e arrastam consigo os seguidores, e certamente não representam a igreja espiritual. Então, os que dizem que a igreja espiritual é invisível, é porque dizem que não é nenhuma das denominações, são pessoas que podem estar distribuídas nas diversas, ou em algumas dessas denominações, ou em várias dessas denominações. E, mesmo assim, há uma discussão, porque a invisibilidade supõe, com razão, que a gente não sabe quem foi realmente que aceitou Jesus em espírito e em verdade como Senhor e Salvador da sua vida. Portanto, a gente não pode dizer, olha, fulano é da igreja espiritual. Mesmo que ele esteja numa denominação que se apresenta, que parece, que nós achamos que seja fiel ao cristianismo revelado, mas ele pode ter que declarado servo do Messias, aceitando o senhorio do Messias na vida dele. Mas isso pode não ter ido além de uma declaração. Ele pode ser aquele que crê que Jesus é o Salvador da boca para fora. Então, ele não é igreja espiritual. A gente não sabe quem é, porque a gente não pode ler a conversão verdadeira em espírito e verdade, olhando para a cara da pessoa, nem mesmo olhando para a vida. Porque mesmo aqueles que são fiéis podem se relacionar com situações muito reprováveis, como foi, por exemplo, no Antigo Testamento, o caso de Davi. Davi era da igreja espiritual. Não igreja espiritual, porque não havia igreja, não houve descida do Espírito Santo no Antigo Testamento. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. Era um servo leal a Deus. E, no entanto, tem escândalo terrível na vida de Davi. E no Novo Testamento, antes da descida do Espírito Santo, Pedro nega a Cristo várias vezes, e os apóstolos todos descreem e fogem, se dispersam e abandonam o trabalho apostólico quando Cristo vai preso e crucificado, e só voltam a segui-lo quando ele ressuscita. E é essa fase que Lucas relata nos Atos dos Apóstolos. Então, ele fala, sim, da fundação da igreja cristã, mas da igreja espiritual. Invisível? Não necessariamente a gente tem que pensar assim, eu não acho que seja invisível, porque as pessoas, mesmo que a gente não identifique, pessoa A, pessoa B, pessoa C, eu sei que só a pessoa B é da igreja espiritual, não sei. As três dizem ser. Pode ser que nenhuma seja, pode ser que duas, ou pode ser que apenas uma seja, ou pode ser que as três sejam. Mas se uma delas for, essa pessoa é visível, não é invisível. Ela pode não nos passar certeza. Nós não temos certeza da verdadeira conversão do outro, mas o outro é visível para nós. Se ele for convertido verdadeiramente, ele não deixa de ser visível. Mas isso é uma questão secundária. O importante é que a igreja começa com a descida do Espírito Santo, que é descrita por Lucas em Atos dos Apóstolos, quando diz. Aqui, lá, o item 2 de quem recebeu o texto tem uma transcrição em que nós temos aqui uma transcrição de um dicionário, do novo dicionário bíblico, sobre o que seja igreja. Igreja é uma assembleia. Assembleia não é uma denominação, embora tenha denominação com esse nome, e a assembleia não é uma reunião para votar alguma coisa, como acontece em determinadas reuniões, mas a assembleia é a reunião de pessoas, não só para votar alguma coisa. Então, tem aqui uma transcrição da etimologia da palavra, do grego eclesia, que significa reunião dos cidadãos convocados às assembleias legislativas ou para outros fins.
as assembleias legislativas quando vão votar. Reunião de condomínio, você vai votar, eleger um novo síndico, votar um aumento da taxa de condomínio, é legislativo. Legislativo aqui não é só o poder legislativo instituído pela Constituição como carta política com efeitos jurídicos. Né? Então, significava reunião de cidadãos convocados às assembleias legislativas ou para outros fins. Os escritos sagrados empregam essa palavra para designar uma comunidade que reconhece o Senhor Jesus Cristo como supremo legislador e que se congregam para adoração religiosa. Esse é o dicionário do John Davis, chamado Novo Dicionário da Bíblia. Né? Então, vimos a origem etimológica da palavra e vimos mais. E vimos que a chamada igreja cristã começa, aí temos lá em Lucas 1, 5, né? O relato de Lucas se refere ao cumprimento de uma promessa. Né? Já na página 2, aí, nós lemos no segundo parágrafo. O cumprimento da citada promessa deveria ocorrer conforme lemos em Lucas 1, 5. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois destes dias. Ora, por que isso? Porque em Lucas 1, 4, está registrado. E estando com eles, Jesus estava com eles, com os seus seguidores, já o Jesus ressurreto, né? Determinou-lhes que não saíssem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Que, disse ele, de mim ouvistes. No Antigo Testamento não temos alusão à igreja. A igreja vai aparecer aí. Né? Não é uma promessa do Antigo Testamento, é o que o Cristo disse. Né? Mas que esperavam a promessa do Pai, que ele, de mim ouvistes. Porque foi o Cristo que prometeu. Prometeu que ia, mas mandaria o Consolador. E aí, em Lucas 2, de 4 a 6, nós temos a descrição da concretização ou cumprimento dessa promessa. Quando lemos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E, correndo aquela voz, juntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. E aqui vamos fazer um pequeno parêntese para tratar dessa descida do Espírito Santo, que é o batismo com o Espírito Santo, o que também gera uma discussão que requer um esclarecimento, porque há o entendimento de que o batismo do Espírito Santo vem junto com a manifestação descrita, e há quem entenda que o batismo do Espírito Santo se dá quando da conversão. Quando a pessoa, em espírito e em verdade, confessando com a boca e com o coração, para usar as palavras bíblicas, aceita o senhorio do Messias na sua própria vida. Crê que, aceitando esse senhorio, está reconciliada com o Criador. Reconciliada porque houve uma ruptura nas relações entre criatura e criador, quando o homem decidiu comer do fruto da ciência do bem e do mal, o que significa decidiu dirigir a sua própria vida sem ouvir o Criador. Isso é um rompimento de relações, porque o Criador dirigia, orientava e cuidava. E quando o homem comeu do fruto da ciência do bem e do mal, disse, não quero mais a sua direção na minha vida, estava dizendo também que não queria o cuidado. Né? Ou se esperava se autogovernar e continuar sendo cuidado, estava muito enganado, porque quem não tem a aceitação do protetor para dirigir a sua própria vida, não o protege. Né? É o caso de alguém que, digamos, pratica esportes radicais, muito arriscado, e alguém diz, olha, cuidado, esse esporte tem um índice de acidente muito alto, né? E o fulano diz, não quero saber dos seus palpites, não quero saber da sua orientação.
essa pessoa não espera ter o cuidado daquele orientador. E depois vai brincar de skate uma espécie de fosso onde as pessoas brincam de skate. E cai, quebra um osso, e é comum haver fratura naquele tipo de esporte, e depois, digamos que aquele que tinha orientado não cuida. Bem, você foi por sua conta, se resolva, né? Ou pode até cuidar, mas não evita que ocorra a queda, né? E pode até evitar, mas não está obrigado a fazer isso, não está comprometido com isso, não prometeu fazer isso, né? Então, houve a reconciliação aí. Se houve, de fato, a aceitação em espírito e em verdade, para usar uma expressão bíblica, do senhorio do Messias na própria vida. Então, essa aceitação dispensaria a manifestação de línguas ou de outras manifestações, já que ela estaria consumada com essa aceitação. Há correntes que dizem não. Uma coisa é aceitar. Outra coisa é receber o Espírito Santo. Então, recebe o Espírito Santo quando ocorrem essas manifestações, né? O objeto do nosso estudo aqui não é dirimir as dúvidas acerca dessa polêmica, mas é registrar que houve essa promessa, que igreja não é que a salvação. Aquelas pessoas já estavam salvas, por isso é que se diz que já tinham recebido o Espírito Santo. Mas o conjunto delas, a organização, elas tomadas coletivamente, só constituiriam igreja quando o Espírito Santo descesse sobre todas elas juntas. E desceu da forma relatada em Lucas, Atos dos Apóstolos, eu boto só Lucas, porque estou falando só do autor, né? Mas, na verdade, eu devo corrigir isso, né? Em vez de dizer Lucas 1,5, as pessoas vão pensar que é o Evangelho de Lucas. E não é. Aí eu estou citando os Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas. Por isso que eu botei só Lucas, né? Porque seriam os Atos dos Apóstolos. Eu estava com Lucas na cabeça aqui e tal, né? Bom, então ele diz lá no capítulo 2, versículos 4 e 6, né? E foram cheios do Espírito Santo, coisa que lemos há poucos instantes, né? E começaram a falar em outras línguas. E no fim da citação, na última linha aí, vocês vão encontrar. E estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. A descrição de Lucas, já estou dizendo Lucas de novo, né? Mas a descrição contida nos Atos dos Apóstolos, nos versículos citados, chega a dizer que haviam pessoas de todas as nações da terra, né? Todos os povos debaixo do sol, voltemos aqui. E todos estavam cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outra língua, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações debaixo do céu. É uma hipérbole é uma figura de linguagem que a gente exagera para enfatizar na direção do que quer dizer. É claro que não tinha chinês, não tinha gente do Império Inca, aqui das Américas, do Império Azteca, né? Mas tinha uma variedade muito grande de nações presente ali, de representantes de nações, de pessoas oriundas de nações, né? E aí tinha quem falasse árabe, tinha quem falasse grego, tinha quem falasse latim, tinha quem falasse aramaico, e cada um falava na sua própria língua. Enquanto o judeu falava em aramaico, o árabe ouvia em árabe, o grego ouvia em grego, o romano ouvia em latim. E esse é um fenômeno que, até onde eu sei, só aconteceu nesse momento. Eu não tenho informação, não tenho notícia de que, em algum momento, numa reunião de pessoas de diferentes nações, nativas de línguas diferentes, ou seja, falantes de línguas diferentes, em que cada um fale na sua própria língua e o outro ouça na língua do outro, né? Tivesse aqui um alemão, um japonês, um espanhol, um russo,
e o russo falasse em russo, o espanhol ouvisse em espanhol, e o japonês ouvisse em japonês, e o alemão ouvisse em alemão. Eu não tenho notícia desse fenômeno em nenhuma outra ocasião. Nem contemporaneamente, nem na Idade Média, nem na Antiguidade Clássica. Nem na Igreja Primitiva, nem nas denominações que surgiram a partir de uma transformação ou de um processo histórico que partiu dessa Igreja Primitiva. Primitiva aqui não quer dizer tosca. Uma vez eu falando de igreja primitiva, alguém achou que era uma igreja tosca. Não. Primitiva quer dizer primordial. Né? Ou, se não primordial, a igreja que primeiro se estabeleceu. Né? Poderia, talvez, se dizer pioneira, ou teria mais ou menos esse sentido. Né? E nem lá, na igreja primitiva, porque eu uso primitiva porque é uma expressão consagrada nos meios teológicos. Nem lá na igreja primitiva, ou igreja do século I, ou igreja dos primeiros tempos do cristianismo, não se repetiu esse fenômeno. Nem depois. Nas igrejas, historicamente, que resultaram de um processo histórico a partir daí, em diferentes denominações. E, portanto, é o fenômeno que marca o início do cristianismo. Mas do cristianismo que eu, pessoalmente, chamo de cristianismo revelado, para distinguir do cristianismo histórico, que são essas igrejas instituídas historicamente como denominações. Então, aí você tem o começo do cristianismo revelado. E revelado através de uma manifestação sobrenatural, que foi isso que se deu em Pentecostes. Bom, mas eu comecei dizendo que o livro de Atos vem depois, é um livro histórico, com muito conteúdo doutrinário, mas que vem depois de 4 livros históricos, sendo que os 4 livros históricos que o antecedem, que são os 4 evangelhos sinóticos, tratam do ministério de Jesus, do nascimento à morte na cruz. E o livro de Atos dos Apóstolos trata do período que começa com a ressurreição do Cristo, vai até a fundação da igreja espiritual e prossegue relatando alguns fatos. Né? Que fatos? Relatando manifestações sobrenaturais, como curas que vieram através de Pedro, sobretudo através de Pedro. Relatando o protagonismo de alguns apóstolos, sobretudo de Paulo e Pedro. Aparece um pouquinho João em algum momento, quando eles se levantam na sinagoga, falam, e Lucas relata nos Atos dos Apóstolos que houve uma fala de Pedro e João. E quando eles são levados ao Sinédrio, Lucas relata que houve uma fala de Pedro e João. Mas o relato se concentra, sobretudo, em Pedro, até a conversão de Paulo. E aí tem o relato da conversão de Paulo na estrada de Damasco. E o foco da história narrada por Lucas, dos Atos dos Apóstolos, passa para Paulo. Mas, quando eu disse que é um livro que vem depois dos Evangelhos Sinóticos e antes das cartas de Paulo, e também das cartas de João e Pedro, e das cartas cuja autoria não é conhecida, ou não é claramente definida, pacificamente definida. A maioria delas de Paulo. Mas essas cartas, o que são? Essas cartas nós poderíamos certamente considerar como cartas doutrinárias. Há quem use outros adjetivos para algumas dessas cartas, mas acho que todas elas terminam expressando doutrinas. Ou o plano de salvação, a doutrina de salvação, a soteriologia,
que é como se chama a doutrina da salvação, como é o caso da carta aos Gálatas, como é o caso da carta aos Efésios, como é o caso mesmo da carta aos Romanos, e, de certo modo, de todas elas. Embora nem em todas elas a ênfase seja isso. Também há, nessas cartas, algumas contribuições para a organização eclesiástica da igreja espiritual, já transitando para organizações, instituições. Mas estamos falando da posição da obra que estamos analisando, né? Dos Atos dos Apóstolos. E a posição no conjunto da Bíblia, no modo como o cânone, a Bíblia, foi encartada quer dizer, reunida numa coleção, num conjunto. É depois dos evangélicos sinóticos que narram a ação missionária de Jesus na Terra e antes das cartas doutrinárias. E por que está no meio dessas duas coisas? O que isso sugere, o que isso indica? Que ele faz também a conexão entre essas duas coisas. Que ele faz a conexão entre o ministério de Jesus, narrado entre o nascimento e a morte na cruz. Ele conecta esse primeiro capítulo, vamos dizer assim, essa primeira fase dos evangelhos, com as cartas doutrinárias e com a organização eclesiástica. E como é que ele faz essa conexão? Primeiro, mostrando que a igreja espiritual começa com o cumprimento da promessa de que o Jesus diz: eu vou, mas mando o Consolador. E o Consolador desce, o Espírito Santo desce em Pentecostes. Então ele diz: opa, está aí. Aí começa a igreja espiritual. E agora ele até começa a falar em alguns momentos na igreja instituída, né? Na igreja organizada. Ele vai dizer... Bem, vamos ver mais adiante. Ele vai dizer sobre escolha de pessoas que vão assumir encargos da igreja. E como foi a escolha dessas pessoas. E vai dizer como é que se comportaram os apóstolos. Mas ele... Antes de tratarmos disso, vamos lembrar que a cristologia de João, que já falamos, lá no Antigo Testamento, João começa dizendo que no princípio era o verbo era Deus, né? E no livro de Atos, nós vamos ver que no capítulo 2, nos versículos 16 e 17, nós lemos: mas isso é que foi dito pelo profeta Joel, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que o meu espírito derramará sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Por que eu estou citando isso? Porque é uma pequena amostra de um procedimento de Lucas, que eu comecei dizendo que Lucas tinha um estilo aparentado com o estilo de historiador, né? Por quê? Porque historiadores costumam dar a fonte do que eles estão dizendo. Fonte que o historiador chama é o lugar de onde ele tirou aquela informação que ele está passando. Não havia esse costume antigamente. Se você lê, por exemplo, a enorme obra de Aristóteles, ele não cita fonte. Se você lê, por exemplo, a enorme obra de Platão, ele apenas descreve o que dizia Sócrates, mas não diz de onde Sócrates tirou aquela fonte. A gente não sabe quais eram as fontes de Sócrates.
A gente pode até fazer interpretações. Olha, isso aqui ele tirou dos pré-socráticos, tá? Pode ter alguma influência do Tales de Mileto, não sei de quem, dá pano para discussão. Mas não está dito explicitamente. Né? E isso continua até muito tempo depois. Né? Então, a gente não vê citação de fonte até em pensadores contemporâneos ou modernos. Né? Mas, lá na Antiguidade Clássica, chega um grego citando fonte. Olha, isso aqui está em Joel. Eu citei só, trouxe para o nosso estudo só um exemplo dele citando Joel, mas está cheio de exemplos. Certamente quem se interessa pelos Atos dos Apóstolos vai ler o próprio livro de Atos dos Apóstolos, porque não se pode fazer um estudo de uma obra sem ler a própria obra. Né? Então, é claro que vocês não vão ficar só com esse estudo aqui, até porque esse estudo é apenas uma degustação, porque toda obra, principalmente os livros bíblicos, eles têm conteúdos inesgotáveis. A gente pode ler várias vezes uma obra da Bíblia e cada vez que lê a gente descobre novos aspectos. Né? Então, estamos aqui apenas fazendo, repito, uma degustação, ressaltando alguns pontos e fazendo algumas conexões. Né? Então, vimos que ele o tempo todo relaciona as profecias do Antigo Testamento e as falas do Cristo nos evangelhos com o ambiente e com os fatos e com as decisões no momento do início da igreja espiritual. E na transição, ou na forma de expressão histórica da igreja espiritual. Porque a igreja espiritual vai se expressar historicamente nas igrejas instituídas, nas organizações humanas que recebem o nome de igreja. Se pretendendo ou não ser sinônimo da espiritual e ser a única que expressa a igreja espiritual. Mas pretendendo ou não, elas tendo ou não essa pretensão de ser a única ou ser exatamente, sem nenhum desvio, sem nenhum erro doutrinário, a expressão da igreja espiritual, elas são a expressão da igreja espiritual. Ah, mas algumas são uma expressão muito desviada. Né? Às vezes alguém chama alguma igreja de igreja desviada, porque realmente a ação humana na organização da igreja, influenciada pela vontade de poder, ou influenciada por interesses argentários, ou influenciada pela cultura do meio, no momento histórico em que a direção imprime uma forma de organização ou a condução numa determinada direção doutrinária, isso se dá de forma humana, como expressão da ação humana. E a ação humana é cheia de imperfeições e até de grandes escândalos. Mas, mesmo com as imperfeições e com os grandes escândalos, que não são de uma ou outra igreja histórica, e que não tem igreja histórica que escape dos seus desvios e escândalos. O que não significa que os seus seguidores todos se afastem da conversão, percam a conversão, ou se afastem da relação entre criatura e criador baseada na fé e na graça. Então, essa citação que Lucas faz, que eu venho dizendo que é coisa de historiador, mas também é coisa de teólogo. Né? O teólogo está sempre citando versículo ou citando pensadores
do campo filosófico e teológico. E esses teóricos da igreja primitiva e dos primeiros séculos de igreja histórica receberam o nome de pais da igreja. Aí você diz que Orígenes era um dos pais da igreja, ou outros. Então, em Alexandria e em outras, Antioquia e em Roma, tinham alguns teóricos que receberam esse adjetivo, essa classificação de pais da igreja, que foi aceita e é usada hoje por todo mundo, das mais diversas denominações, mas eu, pessoalmente, tenho alguma reserva quanto a isso, porque acho que pai da igreja é Cristo. Né? Porque foi ele que mandou o Espírito Santo que fundou a igreja espiritual. Então, ele é o pai da igreja. Ou, se você preferir, o próprio Espírito Santo, que ao descer instituiu, criou a igreja espiritual. Ah, mas os grandes teólogos, eles podem até ser os pais de igrejas históricas. Se são os pais de igrejas históricas, estão muito longe de ter o valor que tinham os profetas, os apóstolos. Estão muito longe de ser autoridade. Porque se não eram profetas, profeta é porta-voz. Nenhum deles era porta-voz do Criador. Eles falavam pela sabedoria humana que tinham. Eram muito eruditos? Eram. Eram muito estudiosos? Eram. Eram muito inteligentes? Eram. Mas eram humanos. E todos cometeram seus erros. Não vou aqui abrir a discussão sobre os erros de alguns deles ou de algum deles, porque seria um desvio temático. Nós estamos aqui para estudar o livro de Atos, e não para estudar as doutrinas dos chamados pais da igreja, que exigiria muito mais do que um parêntese e muito mais do que uma live. Mas podemos apenas ressaltar que os pais da igreja, num determinado momento, se inclinaram na direção da filosofia grega e seguiam Platão. Eles eram platônicos ou neoplatônicos, porque seguiam Platão. E como é que isso se deu? Como a maior parte das conversões se davam entre os escravos e plebeus na Roma antiga, e começaram a dizer que esse negócio de cristianismo era coisa de pobre e de gente ignorante. E aí os sábios, os eruditos, vamos chamar assim, os intelectuais do cristianismo, disseram, peraí, não é assim não. Vamos mostrar que também quem estuda, quem tem conhecimento e tem erudição, também pode ser cristão. E que o cristianismo também dialoga com gente culta. E aí invocaram a filosofia grega para estabelecer pontes, conexões entre a filosofia grega e o cristianismo. E há quem acha isso bonito. Muita gente gosta disso. Isso tem seu valor. Né? Pode até, vamos dizer, num certo sentido, tem um grande valor. Né? E aí temos, por exemplo, uma grande figura que era platônico, é Agostinho de Hipona. Mas isso se manteve por algum tempo. Séculos depois, uma figura de grande talento, um homem de grande erudição, grande sabedoria, muita inteligência, muito estudo, produziu uma teologia também voltada para a filosofia grega, também procurando dialogar com a filosofia grega e procurando mostrar que erudição também, que crente também pode ser erudito, foi o Tomás de Aquino, lá no século XIII. Estávamos falando do platonismo do Agostinho de Hipona no século IV, 300 e pouco, né? Século XIII, 1200 e pouco. Então, temos aí uma virada.
Agostinho platônico, Tomás de Aquino aristotélico. E aí ele faz uma apologia do cristianismo muito dialogando com Aristóteles. Ele vai lembrar que Aristóteles concebeu a necessidade de um criador. Ele fazendo uma regressão, ele diz, antes de uma árvore, digamos, antes de uma mangueira tem um caroço de manga, para poder nascer a manga. Antes do caroço de manga tinha outra mangueira, e antes da outra mangueira tinha outro caroço de manga. Claro que ele não ia falar em mangueira, e nem tinha mangueira na Grécia, né? Nem na Europa, no tempo de Tomás de Aquino. Mas eu estou dizendo que ele usou o que Aristóteles dizia. Todas as coisas que existem têm um antecedente. E um antecedente outro, e outro, e outro, infinitamente. Aí ele dizia infinitamente, não, tem que ter um começo. E o começo seria o que Aristóteles chamou de motor primeiro, ou simplesmente número 1, ou motor imóvel. Imóvel porque não mudava na sua essência. Não é que não se mexesse, mas não mudava na sua essência. Ele disse, só faltou a Aristóteles saber que esse motor primeiro era o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Não era uma coisa impessoal. Era o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, da tradição judaico-cristã, porque era um Deus pessoal, embora fosse infinito, e que se comunica conosco. O motor primeiro não se comunicava com ninguém. Não se revelava, não tinha porta-voz, não tinha profeta. Né? E nem intervinha. Criou, o que alguns chamavam depois de Deus relojoeiro, que criou tudo e abandonou. Como quem fabrica o relógio, faz o relógio, vende ou dá de presente, ou deixa no estoque, e o relógio que se vire. Ou o dono do relógio que dê corda. Antigamente tinha que dar corda no relógio. Né? Então caberia aos homens dar corda no mundo. Botar o mundo para funcionar sem a ajuda de Deus. Bom, então, já estamos completando mais ou menos 1 hora, e tem muita coisa ainda aqui para a gente ver. Eu vou passar o risco aqui até onde nós viemos, para no próximo domingo darmos continuidade. E até lá eu quero retificar essas passagens aqui em que eu citei Lucas, quando, na verdade, estou citando o autor da obra, mas a obra é os Atos dos Apóstolos. Aqui na página 3, eu vim até o começo do último parágrafo da página 3, e eu quero agradecer aos que nos ouvem e permanecem até o fim. Lembrando que se vocês derem o like no canal e participarem enviando mensagens escritas ou orais e compartilharem, vocês estarão fazendo que o algoritmo da plataforma, da empresa que nos coloca no ar, faça com que ela nos divulgue mais. E não haverá nenhuma vantagem financeira nisso, porque não somos monetizados. Muito obrigado, e fica o convite para o próximo domingo. Até breve.